Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2016, dia que o ex-presidente da República, Lula, está depondo no aeroporto em Congonhas, na Polícia Federal, e o esporte e o futebol rolando nos 4 cantos do país e também em todo o planeta. Ontem tivemos a Libertadores com 3 partidas e o Palmeiras no sufoco acabou vencendo o Rosário Central, o time argentino perdendo pênalti. Vamos com certeza reproduzir os gols do Verdão, que representou o futebol brasileiro nesta edição de sexta-feira. Vamos abordar o grande clássico dos alvinegros, domingo, às 4 da tarde na Vila Belmiro. De um lado tem o Superman, do outro lado tem o Batman. É isso mesmo, uma ação de publicidade, de marketing, envolvendo os 2 departamentos do clube. Vão com certeza fazer aí um trabalho muito legal nessa ação de parceria. O Batman será o Corinthians e o Superman será o Santos Futebol Clube. Vamos abordar o Campeonato Paulista neste final de semana e também a presença de convidados. Dr. Tiago Ribeiro, médico competente, volta a marcar presença, ele que trabalha também, comanda aí as categorias de base, atuando nas categorias menores do Santos Futebol Clube, volta a marcar presença no Radar Esportivo, ao lado de José Carlos Gomes, o Passarinho, que vai tentar escalar o time do Dorival Júnior, e o Walter Dias, que vai apresentar a nova comissão técnica do Leão da Carnereira, o Jabaquara Atlético Clube. A partir de agora, você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete, vê o encontro do Campeonato Paulista, na sua opinião. O Paulistão ainda é o campeonato estadual mais difícil do Brasil? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 30 14 23 41. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear essa bonita camisa da escolinha do Boca Juniors, aqui de Santos, que tem no comando o Carlos Perim, comandando aí as escolinhas do Boca no Brasil, são 65 escolas, e aqui na Baixada também tem essa semente do time argentino. Temos também o relógio social unissex do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá tem o Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados
e além de você trocar baterias, trocar realmente a sua pulseira, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o cantinho da informática, mais um lindo fone do Radar Esportivo Estéreo. Estaremos sorteando, lembrando que o cantinho da informática atende à sua residência, à sua empresa, além de você conhecer uma ampla linha de acessórios lá na Carvalho de Mendonça com meu amigo Guilherme. Nós estamos ao vivo pela TV Com, Canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil e todo o planeta via internet, pelo www.tvcomsantos.com, pelo nosso site com acesso ilimitado, pelo www.radaresportivo.com.br. Dr. Tiago Ribeiro, de volta ao Radar Esportivo, na sua primeira participação nessa temporada. Ano passado, o Dr. Tiago esteve aqui várias vezes, abordando vários tipos de contusões. Aliás, é importante o Dr. Tiago Ribeiro, né? Estamos aí no 3º mês entrando numa temporada. E é um mês perigoso porque vem de uma pré-temporada os jogadores e, de repente, os torcedores exigem mais ainda dos atletas e pode, de repente, agravar ou não uma contusão. Um bom ano para o Dr. Tiago Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, olá. Mais uma vez aqui, sempre que for convidado estarei aqui. Entre amigos é sempre uma satisfação. E o começo de ano é sempre complicado. A pré-temporada, ela exige, ela é curta e os atletas já entram num ritmo de competição alto com exigência do ritmo profissional. Então, cuidado com lesões é sempre essencial nessa fase. Principalmente joelho, doutor Tiago? Eu acho que o principal problema agora é a lesão muscular. Exato. Acho que as lesões musculares, elas são o carro-chefe nesse período do ano. O joelho é mais uma entorse, é um trauma, são fatores que às vezes você não consegue controlar. Agora, a lesão muscular nessa época do ano é principal. Bom, e durante o Radar Esportivo, o doutor Tiago Ribeiro vai com certeza tirar dúvidas aí de muitos torcedores e dos nossos telespectadores. Meu caro José Carlos Gomes, o Passarinho. Você sabe que ontem, fazendo a Rádio Guarujá, estava ao lado do Caco Ferreira, um dos integrantes também que compõe a nossa equipe, e eu lembrei muito de você. Por quê? Quando falamos do Max Rolon. Muito É bom. verdade que o Max Rolon pediu para ser chamado de Max Rolonzinho? Não sei. Um abraço a todos. Ô, Paulo, para começar, você lembrou, né, do pássaro? Você lembra que na terça-feira eu disse que o David Braz provavelmente não jogaria? Você lembra disso? Lembra? Todo mundo divulgou que ele iria jogar. Eu falei que existia a possibilidade. Mas se você consultar os sites, muitos divulgaram que ele estaria à Iria disposição pro para jogo. jogar. Claro que o Dorival vai dar entrevista hoje à tarde, eu posso até ser desmentido pelo Dorival, mas a informação que eu tenho desde o início da semana é que o David Braz não vai jogar. Pode até ser relacionado, mas a zaga vai continuar com o Lucas Veríssimo, que inclusive renovou o contrato, uma prova de confiança da diretoria. O David Braz está parado há 3 meses, em função de uma lesão, depois podemos explorar esse assunto com o Thiago, e o Dorival ainda não sente a segurança necessária para colocar o jogador. Agora, do lado do Corinthians, veja bem, já foi anunciado que o Tite vai colocar em campo uma equipe em reserva. Então, de repente, em função de enfrentar um time não considerado o titular do Corinthians, pode ser até que o Dorival mude a ideia dele, que vem desde o início da semana. Mas, por enquanto, eu mantenho a informação de que o David Braz não vai jogar o clássico. O Serginho deve ser mantido pelos treinamentos da semana, o Lucas Veríssimo também pelos treinos da semana deve ser o zagueiro, mas vamos aguardar as declarações do Dorival, entrevista coletiva que vai acontecer antes do treino de hoje à tarde. E o Atlético Paranaense, através do seu site oficial, acabou confirmando na manhã desta sexta-feira a demissão do técnico Cristóvão Borges. Portanto, não é mais treinador do Furacão. A decisão foi tomada em comum acordo. Ele comandou 20 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Acabou pegando na metade do ano passado no Campeonato Brasileiro e foi demitido agora no Campeonato Paranaense. Meu caro Walter Dias, é o nosso embaixador do Radar Esportivo, com detalhes e informações dos clubes da Baixada. E na Caneleira tem novidade, não, Walter? Novidade não muito boa, né? Eu não quero criar polêmica com ninguém, nunca fui disso, mas eu, na qualidade de jornalista, e estando presente, eu não posso esconder a notícia. Eu ontem fui ao Jabaquara, como eu dou cobertura à Portuguesa, ao São Vicente, às equipes de base. Fui lá porque
anunciaram e me disseram que o Jabaquara ia apresentar sua comissão técnica para 2016. Mas não foi isso que aconteceu, não. O que aconteceu é que a comissão técnica se apresentou. Vocês vão perguntar como? Porque não tinha nenhum diretor do Jabaquara presente ontem na Caneleira. Cheguei 2h30, saí 6h da tarde. Fiquei lá, visitei o clube, passei uma tarde agradável, colhendo dados a respeito do Jabaquara no campeonato da 2ª divisão. Então, o Miltinho técnico estava lá, o Biriba, que é auxiliar e preparador de goleiros do Jabaquara, veio do Nordeste, estava lá. O Paulo de la Mônica, preparador físico, estava lá. Agora, eu estranhei e fiquei até chateado de não ter um dirigente do Jabaquara para apresentar a comissão técnica, porque só tinham 2 órgãos de imprensa lá. O Expresso Popular, que é radicado à Tribuna, e o Radar Esportivo da TV e da rádio. Nós 2 estávamos lá. Então, a comissão técnica se apresentou para nós 2 veículos de imprensa. Não se apresentou para mais ninguém. Então, é lamentável que isso tenha acontecido. E eu soube, ontem foi quinta-feira, eu soube que na quarta-feira houve uma reunião de diretoria do Jabaquara à noite, conversando a respeito do futebol, esse negócio todo. E será que na reunião da diretoria poderiam ter destacado um diretor para apresentar a comissão técnica? Então, isso é lamentável. A gente dá, através do Paulo aqui, a cobertura ao Jabaquara, ao Português, a todos os clubes. É espaço que a TV dá e a rádio dá. Agora, eu não posso, de jeito nenhum, esconder uma notícia que hoje todo mundo já sabe, que quem se apresentou no Jabaquara foi a comissão técnica. Não foi apresentada, se apresentou. Doa quem doer. Quando eu tenho que defender, eu defendo. Agora, quando eu tenho que criticar, eu critico. Bom, e o técnico Milton Fernandes, o Miltinho, já se encontra em nossos estúdios. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com o novo treinador do Jabaquara Atlético Clube. Aliás, acrescentando essa informação do Walter Dias, ontem estava o professor Paulo de la Mônica, o preparador de goleiro, que foi apresentado, né, lá na Caneleira, sem nenhum diretor. Só que na última sexta-feira, às 19 horas, numa associação aqui da Ana Costa, na apresentação, né, de um grande cliente que está vindo para a Baixada Santista, lá se encontravam 3 representantes do Jabaquara. Daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto. E ontem na Caneleira, nenhum diretor representando para poder apresentar a comissão técnica para a imprensa. Lamentável. Vamos conferir a Taça Libertadores, a maior competição da América do Sul. E nós tivemos ontem a vitória do Palmeiras, 2-0 diante do Rosário Central, para a alegria do Passarinho e de toda a torcida palmeirense. Cristaldo marcando aí o primeiro gol do Verdão. Agora vou dizer uma coisa, hein? O Rosário Central perdeu um pênalti, lamentavelmente, né? E o Fernando Praz acabou fazendo uma bela defesa. E quando o Rosário Central era melhor, o Alione acabou aliviando toda a situação, não, Passarinho? Com certeza. O técnico Marcelo Oliveira acertou nas alterações, nas 3 alterações que ele fez, mas o time não jogou bem. O segundo gol demonstra aí, no contra-ataque, como foi a maneira de jogar do time do Palmeiras. E no finalzinho do jogo, a Alione liquidou a partida. Mas realmente foi um placar enganoso, a vitória por 2-0. Eu entendo que foi um resultado elástico demais para aquilo que aconteceu no jogo. Bom, e vocês já estão vendo agora a vitória do Barcelona, né? No Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano, né? O gol do Rakitic, e o Messi marcou 3 gols, e o último acabou sendo aí um gol do Matheus Contreras, descontando por Raio, e o gol foi o Acada, é isso? O Acada marcou o 5º gol, né? Então foram 3 gols do Messi. E no Campeonato Espanhol, o Barcelona, portanto, vai sobrando aí... 8 pontos. 8 pontos, né? A diferença? Diferença de 8 pontos. Não tenha dúvida nenhuma. Vai jogar contra o Eibar no próximo domingo.
Tá aí, abraçando o Neymar. Aí o time praticamente jogou completo no Campeonato Espanhol, né? O Barcelona vai ser campeão, né? Porque a distância é muito grande e não acredito que consigam mudar esse quadro, não. Pois é, na Europa está frio, aqui, como sempre, no país tropical, muito calor. Doutor Tiago Ribeiro, parece que os jogadores europeus não sentem o clima lá não, né, doutor Tiago? Não, né? Mas a qualidade técnica ajuda muito. Supera, né? É. Supera. Organização também. Sim, né? organização Tudo, né? tática, corre menos. Não tenha dúvida. Tá aí, portanto, olha aí. O Messi acabou marcando 3 gols. Eu pensei que o Neymar fosse marcar um dos gols, porque 5-1, né? Uma goleada contra o Rayo Vallecano. E o Campeonato Espanhol, a gente fala que o campeonato estaduais aqui no Brasil não rola, tal. O Campeonato Nacional lá na Espanha, você vê os estádios completamente lotados. São estádios pequenos também, né? Apenas o campo do Barcelona e o do Real Madrid, mas os outros estádios são estádios pequenos. Então, é claro que é mais fácil lotar. E também, com certeza, nos jogos contra os grandes, né, o Paulo, você que gosta de futebol, quem gosta, você tem a oportunidade de ver o Messi, como é que você não vai assistir o Messi? Então, você tem o Messi, o Neymar, claro. o Iniesta, você tem um... Agora, nos jogos entre os pequenos, precisa ver qual é a frequência de público, né? Esse que é o detalhe. Mas os jogos contra os grandes, claro que os estádios estão lotados. Mas a média de público no Campeonato Espanhol é extremamente altíssima, não tenha dúvida nenhuma. A melhor média do mundo é a do Campeonato Alemão. Do alemão. O Campeonato Alemão é impressionante. O Campeonato Alemão, a média de público do Campeonato Alemão, mesmo com o Bayern de Munique disparado na frente, todo ano praticamente, né? A média de público do Campeonato Alemão é impressionante. E gostaria de chamar a atenção para o Campeonato Inglês, né? Com a surpresa que é o Leicester na liderança, o Campeonato Inglês muito legal neste ano, justamente pelo fato de um time pequeno que subiu agora para a primeira divisão, está na frente da competição e será campeão. Muito bem, está aí, portanto, a vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol. E vamos bater um papo com o novo treinador do Jabaquara Atlético Clube, nosso amigo Milton Fernandes, que estava aí, se eu estiver equivocado, há uns 12 anos, lá para o Ceará. Um abraço, Miltinho, seja bem-vindo aqui à Baixada e boa sorte no Leão da Caneleira, tudo bem? Tudo bem, um abraço, Paulo, Walter, Passarinho, Thiago. É uma satisfação poder retornar ao convívio, né, dos amigos, dos parceiros, vamos dizer assim, leais e fiéis, como você é um deles, os demais aqui presentes. E aí, arregação das mangas e confirmando. Foram 12 anos no Nordeste, especificamente morando, radicando em Fortaleza, saindo para alguns trabalhos, mas usufruindo um pouquinho daquela chamada Terra do Sol. Quem deve estar soltando fogos é Milton, não? Tá. Imagina, viu? Tá mais aliviado. Ele vai passar na cabine lá, vai passar. Tá mais aliviado, mas de uma forma geral, a mãe também, todos os familiares. E eu acredito que, mais ainda do que todos, a minha própria pessoa, por estar ao convívio de vocês. Bom, você começou como preparador físico, né? A gente sempre teve aí uma ligação forte, né? Aqui na cidade, nos clubes da Baixada. E, de repente, há quanto tempo que você acabou enveredando como treinador, Miltinho? Houve dentro de alguns trabalhos, já trabalhando pautadamente, né, como auxiliar técnico, depois, posteriormente, assumindo como treinador desde 2010. Então, já vem 5 anos fazendo alguns trabalhos, obtendo o acesso, e a gente está, cada dia, procurando aprimorar, procurando enriquecer o próprio currículo. E o Miltinho trouxe lá da bagagem? Da bagagem? Na bagagem, o preparador de goleiros, que está aqui também assistindo o programa, o Biriba. E, segundo o Biriba, me disse, os biribinhas chegarão depois. Os biribinhas são jogadores. Então vai ter jogadores do Norte e do Nordeste que você vai trazer para cá? Existe um grupo de atletas, né, pautado, pensado, que a gente está conversando, terminando de alinhavar as condições para poder que os mesmos possam chegar. Já tem alguns certos, chegando previsão de chegada já nesse final de semana. Eu estou muito contente com a volta do Paulo de la Mônica ao Jabaquara. É um profissional competente, eu acho que também temos bons profissionais aqui na nossa cidade, né, Tiago? E o Paulo de la Mônica estava há algum tempo até parado, né? E aguardando até convites, enfim, mas ele gostaria de estar atuando justamente aqui na Baixada, ficar perto da família, dos filhos, enfim. Eu estou muito contente, então boa sorte ao Biriba,
a você e ao Paulo Della Mônica, que vocês possam ter muita sorte no Jabaquara. E como disse o Walter Dias, eu vou repetir, não só para a Portuguesa Santista, né? Para todos os clubes aqui da região, nós estamos com a porta aberta aqui na TV Com, como também para a Rádio Guarujá, que é a única emissora na Baixada, com programação diária e acompanhando os jogos do Santos Futebol Clube. Então, vocês podem ter certeza que a cobertura vocês vão ter normalmente, como sempre, né? Você conheceu o que é o dia a dia dos setoristas, né? E o Walter Dias está aí cobrindo nosso Apeirão Machado e também a Caneleira. O doutor Tiago Ribeiro, lá na base do Santos, vou dar uma passadinha rapidamente, teve alguma contusão de início de temporada, alguma cirurgia, algum jogador que já teve alguma atenção melhor por parte do departamento médico? Não, a nossa temporada, o Campeonato Paulista, começa agora. Então, na verdade, nós ainda estamos em pré-temporada. No começo do ano teve a Copa São Paulo, que nós não tivemos nenhuma lesão grave. Os meninos dos juniores entraram em férias logo após e estão retornando agora. Tem alguns casos de pacientes, de atletas que estavam operados e que eles voltaram logo em janeiro para finalizar o tratamento, a complementação do tratamento cirúrgico. Mas Paulo, não tem nada grave. Por falar em base, desculpe, doutor, por falar em base, o Santos, ADG e Prefeitura de Guarujá podem fechar um convênio, né? E o Santos jogaria o Campeonato Paulista Feminino e o Campeonato Paulista Sub-20 lá no estádio Antônio Fernandes. Sabe o que aconteceu, Paulo? O estádio foi feito... quem teve aqui a Sérvia, né? Foi. O estádio foi feito abrigando a seleção da Sérvia na Copa do Mundo. E ficou um estádio bonito. Cadeiras... Houve uma reforma. Só que andaram destruindo lá. E o Santos vai... Mas destruindo como? Se a DG não joga? Andaram quebrando lá, não sei o quê. Entraram lá e quebraram. Me disseram que roubaram até portão lá. Não brinca. Então o Santos vai fazer os reparos necessários e jogar lá. E o acordo deve ser fechado. Não, veja bem, eu acho bacana isso. Eu só espero que os torcedores, né, da Pérola do Atlântico, Jabaquara, Vicente Carvalho, possam realmente apoiar, né, as Sereias da Vila Belmiro, o Sub-20, que vai ser uma atração, não tenha dúvida nenhuma. O estádio Antônio Fernandes, ele está parado há algum tempo. Desde a Copa, né? Desde a Copa. Faz 2 anos. Exatamente. E segundo eu soube, a DG não entrou no campeonato da segunda divisão agora, por causa do estádio que estava meio né, sem condições. Quer dizer, nenhum empresário queria bancar a reforma. Então, vai ao encontro daquilo que a gente sempre fala, né? A população também precisa ajudar, né? Não tenha dúvida. Então. Aí chega alagamento, enchente, o povo também não quer se ajudar. E agora essa história de estádio que eu não sabia, é lamentável. Né? Aliás, a prefeitura joga a culpa na empresa, né? E a empresa joga a culpa na prefeitura. Bom, mas a informação eu acho bacana, realmente. Eu acho que essa parceria para jogar no estádio Antônio Fernandes, as Sereias da Vila, no Campeonato Paulista e o Sub-20, é bacana. Apesar que muitos associados que gostam de estar no dia a dia, no CT Repelé, na Vila, acompanhando os juniores, vai ter que pegar uma bossa badal passar. A Vilminha vai. A Vilminha vai. Vai ver o triplex do Lula, pô. Vamos para o intervalo, voltamos já. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria ou Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria ou Costelão, Disque Churrasco, 3232-2579 e 3222-8484.
Churrascaria ou Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo e o Ricardo Oliveira, que começou um departamento médico na segunda-feira, praticamente está liberado para o clássico, não, Passarinho? Com certeza, deve jogar, tudo indica, né? A equipe, como já dissemos na abertura, com o Serginho que continua como titular, mas o Dorival Júnior vai conceder entrevista coletiva no início da tarde. Você sabe que tudo muda em 10 minutos, né? Futebol é muito dinâmico, mas por enquanto a informação é que o Ricardo Oliveira vai jogar. Bom, eu estou com o técnico Miltinho, de Jabaquara, o doutor Tiago Ribeiro, médico competente das categorias de base. E ontem, já pela Rádio Guarujá, eu já trazia a informação de que a Alegria, lógico, tomou conta do elenco santista com o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira sendo os representantes do Santos na seleção brasileira. Em contrapartida, ontem, abrindo a tabela da Federação Pós-Futebol, eu cheguei à conclusão, respeitando até alguns companheiros de imprensa, que alegam que vão desfalcar os dois jogadores, 2 jogos no Paulistão Santos, para mim são 3. Quero até aproveitar o doutor Tiago Ribeiro aqui, porque para mim, ontem até conversando com o Caco, chegamos à conclusão que são 3 partidas. 15 Piracicaba, São Paulo... Lá. E a Ferroviária na Vila. Por uma razão. A Ferroviária é um dia depois ou não? Um dia depois. Você joga em Assunção, Brasil e Paraguai. Eu até peguei a data aqui, porque tem o problema da lei dos jogadores. Mas como é que o Neymar jogou aquela vez? Só porque é o Neymar? Vamos supor que se o Ricardo Oliveira, com 35 para 36 anos, não, jogar, tudo bem. Você acha que ele vai jogar à noite o dia Você seguinte? lembra que o Ricardo Oliveira pediu para não jogar? Já aconteceu. Ô Passarinho, eu estou com o doutor Tiago Ribeiro, eu acho que ele é médico. Mas o Lucas Lima pode ser que jogue. Tudo bem, mas é uma opção. Mas veja bem, eu acho que pela lei você tem que ter um intervalo. Não, mas como é que o Neymar não respeitou a lei, gente? Ele assina um documento. Ele assina um documento. Então o Lucas Lima, se ele assinar o documento, ele pode jogar contra a Ferroviária, né? Eu estou falando pela lei. O Ricardo Oliveira não vai jogar, com certeza. Veja bem, pela lei, você tem aqui a Ferroviária, que é a 13ª, acho que é a 13ª rodada, é isso mesmo, 13ª rodada. O confronto contra o São Paulo é dia 27, é a 12ª rodada. Joga com o 15 de Piracicaba, dia 23. Esses 2 jogos, o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima estão fora. Então a dúvida seria dia 30 de março. Dia 30 de março. Quarta-feira. Dia 29, terça-feira à noite, tem Brasil e Paraguai em Assunção. Aí na quarta noite, o dia seguinte, na Vila, Santos e Ferroviária. Eu queria ouvir a palavra do médico, justamente, que atua nesse ramo esportivo. Eu acho que depende se eles vão jogar ou não. Se participar da partida, quarta-feira eles não jogam. Pronto. Agora, se não participar da partida, a viagem não é tão desgastante. Claro. Ela é próxima, tem o dia inteiro para recuperar, então eu acredito que é possível. Se entrar, seja 10, 15 minutos, na minha opinião, eles não jogam. Porque você está num campeonato onde você tem os pontos ainda para disputar, não é uma eliminatória, e você expor o atleta a um risco de lesão, eu acho que é desnecessário. É claro que isso depende muito do atleta. O Neymar era um atleta que ele... Praticamente ele não passou no departamento médico, ele queria jogar em tudo. Então ele pode querer jogar. Mas eu acho que isso é desnecessário nessa atual fase do campeonato. Não, o Ricardo Oliveira eu acho que não aceitaria. Então, agora, o Lucas Lima que é a minha dúvida, pela idade dele. Mas se eu estiver equivocado, acho que é 40, não sei se é 48 ou 24 horas. Tem uma lei aí. Não, 72. 72. 72. É isso, meu tio? 72. 3 dias. Seriam 3 dias. Agora, para o atleta querer jogar, e o doutor Tiago Ribeiro falou bem, caso o Ricardo Oliveira, isso serve para qualquer outros atletas que representam aí os clubes do futebol brasileiro. Se eles quiserem jogar o dia seguinte, quarta-feira à noite, eles têm que assinar algum documento se responsabilizando. Legalmente eu não sei como é que funciona, Paulo, mas assim, a lei ela serve para preservar o atleta. Eu acho que teria que consultar a parte jurídica do clube, sim. Porque se for assim, todo mundo pode assinar por uma pressão do clube. Até porque a responsabilidade será do próprio clube que vai recuperar. Exatamente. Então, assim, eu acho que teria que consultar um setor jurídico mesmo, mas eu acho que isso é questão de bom senso, e a comissão do Departamento Médico do Profissional tem um bom senso. E qualquer treinador queria contar. Exatamente. Né? Olha para o treinador, o meu time, você quer contar com o Passarinho, voto e vão vir da seleção brasileira? É lógico. Claro. Não tenha dúvida.
Não tem Ninguém despreza uma qualidade. Ninguém vai discutir isso. Vamos conferir a tabela do Paulistão, a bola vai rolar e temos aí a 8ª rodada, portanto, neste sábado já começamos a ter aí as partidas que movimentam o final de semana. 4 da tarde, Botafogo e Ribeirão Preto pegam o Mojimirim. Queria a opinião do técnico Miltinho Fernandes, novo técnico do Jabaquara Atlético Clube. Botafogo e Mojimirim, Miltinho. Por 2 motivos, eu vou torcer pelo Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. Em particularidade pela estreia do Márcio Fernandes. Isso, bem lembrado. E pelo momento que vive o Mojimirim. 4 da tarde, amanhã tem o Oeste em Itápolis recebendo o Água Santa, doutor Tiago Ribeiro. Oeste e Água Santa. Eu acho que vai dar um empate. Empate. Também sábado, 4 da tarde, São Paulo e São Bernardo. Jogo ainda no Pacaembu, ainda não arrumaram o Morumbi de São tudo. Paulo e São Bernardo. É, Pacaembu o jogo. Bom, vamos de São Paulo, vai. São Paulo. Sábado, 18h30, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Galo contra Narciso, Walter Dias. A Ponte Preta com o Galo evoluiu, aí vem de 2 vitórias, né? E vai jogar no Moisés do Clarelli, eu vou arriscar Ponte Preta. Sábado, às 20h30, Audax e Ituano. Esse jogo é em Osasco, Miltinho. Ituano. Ituano. Vamos continuando com o Campeonato Paulista, os jogos de domingo. 4 da tarde, Santos e Corinthians. Sobrou para quem? Para o doutor Tiago Ribeiro. Um detalhe, Sem ontem... dúvida, né? Pois é, mas ontem nós estávamos até abordando esse assunto na Rádio Guarujá. E eu achei bonito essa jogada de marketing, essa ação que criaram, né? Batman é o Corinthians. Batman é o Corinthians. E o Superman é o Santos. Sempre gostei mais do Superman, né? Esperto. Gostei dessa, doutor Tiago. Da Santos? Da Santos. Da Santos? Acho que da Santos, eu não sei por qual placar, mas da Santos. Apita Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza apita. Vamos continuar com a bola rolando. Vamos ter aí o jogo do Palmeiras contra o Capivariano, 4 da tarde, na Arena do Verdão. Para você, parceiro, que presente, hein? Palmeiras. Que Jogou presente. bem ontem, vamos ver se joga bem no Palmeiras contra o Lanterna do campeonato, né? Ah, vamos ver se ganha. ganha Classificação domingo, geral, 4 pontos apenas o Capivariano. Temos também domingo, 18h30, Rio Claro contra Linense. Esse jogo é em Rio Claro, volta. O Rio Claro é do Sérgio Guedes, né? Do Sérgio Guedes. Então vamos dar uma força aí para o Sérgio Guedes, né? Uma vitória do Rio Claro. Já que tem essa promoção aí de Santos e Corinthians, viu, Paulo? Vamos fazer uma promoção aqui também para o dia 17 de abril, né? Leão e Cachopinha. Opa, tem Jabuca e Portuguesa. É o único Leão Musca. e Cachopinha. A estreia da segundona. Um jogo interessante domingo às 18h30, gente. Esse jogo é em Campinas, no estádio Moisés do Carelli. O Red Bull que venceu o Santos contra o São Bento de Sorocaba, que vem fazendo uma bela campanha no Paulistão, meu time. Empate por gols. Empate? Com gols. Opa, empate com gol sempre é bom, né? Domingo, 18h30, Ferroviário e Novo Horizontino. Lá em Araraquara, doutor Tiago. A Copa São Paulo a nossa sede foi em Araraquara e eles estavam bem animados com a possibilidade do time, por causa da parceria que eles estavam tendo. E realmente está se confirmando isso. Eu acho que vai dar Ferroviário. Portanto, encerrou, né? Acaba aí com o Ferroviária e Novo Horizontino. Portanto, não temos os jogos das 19h30. Vamos começar a partir das 18h30, a bola rolando. O que esperar de Santos e Corinthians, Walter Dias, para você que narrou tantos clássicos dos alvinegros? Você acha que teremos... E qual clássico inesquecível de Walter Dias? Essa pergunta nunca fizeram por Qual Walter. clássico inesquecível? Aliás, foram clássicos inesquecíveis. Vários, né? Então a gente não... São tantos, né? A gente não destaca. Um clássico aí, 84, né? Gol do Serginho, Gol do Santos Serginho. campeão. Né? Bem lembrado. Então tivemos grandes clássicos. Eu acho o seguinte, Paulo, eu acho que quando duas grandes forças se enfrentam, a gente não pode dizer vai ganhar esse ou vai ganhar aquele. Não é favorito. Clássico é clássico. É um jogo equilibrado, tudo isso. Ah, mas o Corinthians vai poupar jogadores. E aí, os que entram querem mostrar serviço, né? A gente, é claro, se você perguntou Santos e Corinthians, um palpite para o jogo, eu quero que o Santos vença, lógico. Eu gosto do Santos e quero que o Santos vença. Mas que é um jogo equilibrado, mesmo o Corinthians poupando jogadores, é um jogo equilibrado. Mas já visto que o Corinthians está invicto no campeonato, né? Bem lembrado. Aliás, é o Corinthians e o São Bento. Seria para o Santos uma vitória sobre o Corinthians, além de conquistar uma grande vitória, quebrar a invencibilidade do Corinthians. Aliás, eu queria fazer a pergunta para o Miltinho, está chegando, que se apresentou ontem na Caneleira, né? A Portuguesa já vem treinando com alguns jogadores.
já sai em desvantagem para o clássico praiano? Eu vejo da seguinte forma. Estamos tentando montar um grupo competitivo. Esse é o primeiro passo. Claro que isso demanda um certo período de treinamento. O que se está tentando minimizar é poder trazer jogadores que já estejam trabalhando em atividade e que se conheçam para poder que haja um entrosamento mais rápido. Agora, é claro que há uma defasagem de uma semana, 10 dias, mas que acredito eu que com comprometimento, com entrega, com aplicação, dedicação e trabalho, tudo pode ser superado. Eu só espero, Paulo, de sã consciência, só espero que a diretoria do Jabaquara dê cobertura ao treinador, ao preparador de goleiros, ao preparador físico, a todos. Não vai fazer como fez ontem, né? Então a diretoria do Jabaquara tem que dar cobertura a esses homens e ao elenco de profissionais. Qual é o objetivo? Classificam-se 4. O objetivo é obter uma vaga para a segunda fase. São 32 equipes que começam, 32, né? São 4 grupos de 8, classificam-se 4 de cada grupo para a segunda fase, serão 16, depois já serão 8, porque na terceira fase... E só sobem 2, começa o mata-mata. Sobem 2 só. Então eu espero que a diretoria dê a cobertura necessária. É plano B? Então vamos respeitar o plano B, dando cobertura a esses moços, porque eu estou de olho. O Miltinho, para fechar esse bloco aqui, qual a expectativa que você vai tentar passar para a diretoria? Quantos jogadores, né? Porque 28 é o máximo, não? É 28 jogadores inscritos. O limite é como da primeira, da Série A. Você vai tentar pegar algum jogador, porque pode pegar... Tem 3 acima, né? 3, 23, não, continua isso? 3. Com 3 acima na súmula de jogo, não na inscrição. Ok. Na súmula de jogo. Súmula de jogo. Você pode escrever 8, 10 acima da idade. Para a súmula, somente 3. Então você pode trabalhar com mais de... Pode, claro. Agora, para rodar 6 jogadores, o dobro, mas para cada partida... Somente 3. Então, vou fazer uma pergunta para você, que aliás é uma pergunta que seria até para o Biriba, mas você conversa com o Biriba pode auxiliar. Qual a importância, uma vez que você pode escrever jogadores acima de 23 anos, de contar com um goleiro mais rodado do que um goleiro novo? Porque eu cito, hoje em dia mudou tudo, né? O goleiro do Milan tem 16 anos, completou 17 agora. O goleiro do time titular do Milan. Mas entendo que um goleiro mais experiente é importante, principalmente num campeonato como esse. Então eu queria, não sei se agora dá para ele responder ou não. Responde, meu tio. Responder agora. Eu vejo que a espinha dorsal tem que ter uma experiência. Pelos lados você pode ter mais a juventude, né? Porque por dentro é onde oferece os maiores perigos. Então poderá vir um goleiro acima de 23 anos. Claro, sem sombra de dúvida. Pela resposta do Miltinho, se é que eu captei, um experiente no gol, um no meio de campo e um no ataque. E na zaga, né? Na zaga tem que ter um xerife, né? Né, Miltinho? Eu acho que é por aí. Vou ser bem prático, porque futebol de todos conhecem um pouco, né? O que muda é quem vai fazer o trabalho em si. Se você tem um volante, que saiba encaixar como zagueiro, você já tem um atleta que faz 2 funções, né? Então, é o que se já deu para perceber que é um volante, um goleiro ser, né? E um atacante. Um goleiro e um atacante. Já matei. É isso, né? Já matei aqui. Não, ou meia. Sim, depende da situação do jogo, da necessidade de momento. Aliás, eu quero dizer o seguinte, já que estamos falando de Jabaquara, é o clássico do dia 17, que abre a segunda divisão, 10 horas da manhã em Urucumursa, que a Portuguesa está fazendo uma pré-temporada aí em Urucumursa. Porque aí os jogadores treinam de manhã, almoçam no clube e depois à tarde vão a treinar. E evita custos lá fora. Evita custos. Então, está fazendo. E hoje a Portuguesa, ela pretende trabalhar, pretende contratar jogadores além de 23 anos. Não sei se vai contratar 2, 3 ou 4, mas já tem um lá. Além dos 23 anos, que é o atacante Frank, que veio do Primavera de Indaiatuba. Ô, Walter, esses jogadores que o Santos emprestou, a Portuguesa Santista, a relação foi 18, né? A princípio foram 14. Só tem 13 lá. Então, teve algum jogador que foi treinar e a Portuguesa não gostou e devolveu? Não tem devolução. Segundo o diretor Maninho,
que é o coordenador lá, o gerente de futebol. Eu já ouvi esse papo aí, a Portuguesa está devolvendo. A Portuguesa não devolveu ninguém. Queria saber de você é o único que cobra a Portuguesa. Não, a Portuguesa não devolveu ninguém. Sabe o que acontece? É muita fofoca, muita crítica. Né? Por isso que eu pergunto para você. Não. Porque eu saiba, eu estou lá e eu mantenho contato com o diretor de futebol, o Vladimir, tudo isso. A Portuguesa não devolveu nada. Só tem 28 jogadores treinando no momento. E tem 13 dos quantos? A lista é 18? É. Só que o Santos tem 4 emprestados lá e que eu não sei se vão para a Portuguesa. Não sei se vão para a Portuguesa ou vão para o É o filho do Marcelinho Carioca, o filho do Marcelo Passos e um volante que tem lá. E tem mais tem aqui, tem os nomes aqui. Tem mais um lá. Eu sei que é o Marcelinho Passos, tem o filho do Marcelinho Carioca, que fugiu o nome. Luciano, não? Sursim, não sei o quê. Agora não sei. Bom, sei que tem lá uns 3, 4 no Vitória de Santo Antão. Vamos para o intervalo e voltamos já. Segura aí. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo, bota na tela a nossa enquete. Na sua opinião, o Campeonato Paulista ainda é o mais difícil dos estaduais no Brasil? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. Torcedor concorre todas as sextas, já vamos sortear os telespectadores dessa semana. A camisa da escolinha do Boca Juniors, aqui na Baixada Santista, do meu amigo Carlos Perim. Grande abraço, que é o filho do Lalá. Temos também o relógio do Radar Esportivo, que tem o apoio do Cantinho dos Relógios, lá na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem um amigão Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais, importados, troca-se pulseiras, baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o Cantinho da Informática. Está aí o fone do Radar Esportivo na tela para você. Esse fone estéreo para você levar para a Vila Belmiro, ouvindo a Rádio Guarujá no seu celular, é só baixar o aplicativo Guarujá AM e você vai ter um som aí estéreo e levando a programação nossa para qualquer lugar do planeta. O Cantinho da Informática atende a sua residência, a sua empresa, a sua clínica, tá certo? Está com o problema do vírus, esse bendito vírus, você abre um e-mail e já vem um vírus de presente para você. Ligue lá para o Guilherme, ele vai tirar o vírus e vai reconfigurar todo o seu sistema. Tem muita gente aqui mandando e-mail. O passarinho quer saber se é verdade. O Marcos vai tirar o rolão para botar o rolãozinho? Não sei. Muda de assunto, não sei. Não vou mudar de assunto. Ele pediu para jogar com a camisa 7. Ele pediu para tirar o sobrenome de rolão. Como que ele pediu para jogar? Paulo, não é verdade. Como que ele pediu para jogar? Mas saiu a notícia se ele não ontem. está inscrito? Mas e agora? Ele vai ser inscrito na segunda fase do Paulistão. Ele quer tirar o rolão para botar rolãozinho. Até lá vai mudar muita coisa. Ô, Walter, vamos fala alguma coisa. Do quê? Do rolãozinho. Paulo, eu estou acostumado a isso aí, né? O cara fala uma coisa aqui, fala outra ali e tal. Você está acostumado a isso aí? Do quê? Assim, desses nomes, sobrenome e tal. De rolão para rolãozinho. Mas não tem jogador de futebol aí que tem apelidos aí, aqui à direita? O negócio é se ele joga a bola. Eu nunca vi jogar. É isso aí. Então vamos se esperar. Tira esse sobrenome, pelo amor de Deus. Então bota aí um nome que represente, então, em português, em brasileiro. Quer que eu fale, não? Não copiaram o Robinho aí, pedalinho? Copiaram o Robinho, pedalinho de Atibaia. Copiaram o Robinho. Agora bota rolãozinho. O homem já está contratado, Paulo. Agora vamos aguardar. O Paulo Lourenço do Campo Grande. Capitão, um abraço a todos, parabéns pelo programa, obrigado, Xará.
Falei para o Miltinho que estarei na torcida, forte pelo Jabuca. Capitão, o mais difícil ainda no Brasil é o Campeonato Paulista. Paulo Lourenço está te mandando aqui um abraço. Um abraço e a gente precisa disso mesmo. Pessoas que queiram trazer fluidos positivos. E aí, doutor Tiago Ribeiro, aliás, eu queria fazer essa pergunta para o Miltinho. A gente está fazendo essa enquete se o Paulistão ainda é o mais difícil dos estaduais no Brasil. Você ficou lá no Ceará 12 anos. Você também ainda concorda que o Paulistão é o mais difícil ou, de repente, tem campeonatos estaduais aí no Brasil que o nível aumentou? Não, eu vejo o Paulista porque se divide em mais times em busca da conquista pelo título, né? Você vai nos outros estados, são 2, no máximo uma terceira força. Aqui não, você sempre tem os 4 grandes brigando e mais 2, 3 que vêm para o meio para atrapalhar. Talvez, quando diminuir a quantidade de equipes, aí possa direcionar só os grandes. Mas hoje ainda tem alguns times pequenos que atrapalham. Doutor Tiago Ribeiro concorda com o Miltinho? Eu concordo. Acho que o nível do Paulista ainda é mais forte que outros estaduais. Apesar do nosso nível de futebol ter caído um pouquinho. Os jogos são mais truncados, não é tão divertido que nem era antigamente. Mas ainda é o mais difícil. Ô Passarinho, os direitos de imagem foram sacramentados com os jogadores do Santos? A promessa do presidente pagar hoje, né? E registrar o aniversário do Joãozinho, hein? Joãozinho Rosa. Faz 60 anos, o Toninho Silva também aniversaria hoje. Um abraço para os dois. O Noel Ramos, do José Menino, está cumprimentando a todos. Meu palpite para o jogo de domingo é 2-1 para o Santos Futebol Clube. O Bruno Amorim, do Gonzaga. Passarinho, qual o seu palpite para o jogo da Vila, do Clássico dos Alvinegros? Eu acho que será 3-1 para o Santos. Da Batman ou da Superman domingo? Bom, o Thiago disse que gosta mais do Superman. Eu gosto mais do Batman entre os dois, né? Eu prefiro o Homem-Aranha, mas eu gosto mais do Batman entre os dois. Gostaria, como moro aqui, embora tenha muito corintiano aqui na Baixada, gostaria que o Santos ganhasse. Meu palpite é 2-0 para o Santos, mas vamos aguardar, como disse o Walter, jogadores reservas do Corinthians também. Então tu prefere merece o Batman? Nosso respeito. Tu prefere o Batman? Entre o Batman e o Superman. Leva junto o Robin. Não. Você disse entre o Batman e o Superman. Entre o Batman e o Superman, eu gosto mais de ler o gibi do Batman. Aliás, falando em Batman mas e cada Robin, um tem sua opinião. Não, porque eu achei uma brincadeira legal. Eu acho que é uma ação de marketing legal. Positiva. Eu acho que é bacana isso. Isso é bacana no futebol. Essa é a grande verdade. Mas falando em Batman e Robin, a gente, lembrando dos burros, eu vi algumas fotos pelo WhatsApp. Como ficou a cara do presidente do Gaviões da Fiel, lamentavelmente. Depois até eu mostro para vocês. Que coisa, gente. Eu fiquei sabendo que foi uma reunião que tiveram presidente da Gaviões da Fiel, presidente de uma torcida do São Paulo e do Palmeiras. E o assunto era a volta das bandeiras para o Campeonato Paulista. Essa foi a reunião. Assim que terminou essa reunião, saiu esse rapaz, que é o presidente da Gaviões da Fiel, junto com o seu vice, o secretário, uma coisa do gênero, e tinha um grupo de pessoas com barras de ferro e pau, e pegaram os dois. Essa foi a história real que aconteceu, que esse rapaz foi... Olha, eu confesso a você, doutor Tiago, que é médico, assim que terminar o programa, eu lhe prometo que vou mostrar aqui como é que ficou o rosto desse rapaz. Não tem jeito isso. Que, inclusive, tem 2 inquéritos, ele respondendo. Em 2005, com a morte de um palmeirense, e em 2012, com a morte de mais 2 palmeirenses. Presta atenção. Ontem eu peguei essa informação. Ontem é muito importante, o torcedor também está ciente dessa situação toda. Perguntar para o Miltinho, como é que é lá no Nordeste, essa questão da violência entre torcedores, porque nós vimos a Copa do Nordeste, né? Foi um sucesso absoluto, inclusive no ano passado. Lá a violência também é no nível que nós vemos aqui no estado de São Paulo? A proporção é igual. Talvez até um pouco mais acerbada, porque as vias de fato lá às vezes entram com arma branca. É mesmo? Realmente eu acredito que o problema todo não é só cultural. A gente vai entrar numa seara aqui que não é a nossa, que é a parte de esportes. Mas não é só cultural, é questão de leis mesmo mais dura, porque... lamentável. Concordo, Miltinho, concordo. Muito triste, hein? No Brasil todo, então. Se a gente for parar para analisar, na Copa do Mundo teve violência, gente? Aí começa a gente a analisar por que não teve violência nos estádios.
Qual era o público-alvo que foi para a Copa do Mundo? Quais eram os valores? Existiam ingressos que a CBF dava para certas torcidas? Não. Não. Então, é uma questão de raciocínio, né? Vamos refletir. O Wilson da Ponta da Praia. E o mais difícil é o Campeonato Paulista, e além de mais competitivo. Um abraço a todos, parabéns pelo programa, obrigado, Wilson. O Ademário do Campo Grande. Primeiramente, um abraço a todos os convidados, comentaristas do Radar Esportivo. Domingo, 3-0 para o Santos. Vamos ganhar. A enquete também acha que o Paulistão é mais difícil. Aliás, vai entrar com sinais todos, né? Os dois times entram em campo. Dos heróis. Tanto do Batman como do Superman, que é o Santos. O Vitor Guimarães do Campo Grande, chega de veteranos. Michel Bastos, não. Já temos Renato, Ricardo Oliveira, Elano e a volta do Robinho no fim do ano. Mas quem disse que o Robinho vai voltar no final do ano? Vai voltar o Robinho? Ele assinou por 2 anos lá? Pois é. São 2 anos de contrato. Impossível. No momento, impossível. Ele são pode voltar daqui a 2 anos, mas não agora. Eu acho que o Santos deveria ter tentado contratar o Alan Patrick, que deu certo no Santos Futebol Clube. É um jogador que tem uma característica que joga enfiado e vem de trás. Pelo menos que o Muricy Ramalho atuou nessa função, até vindo de trás. Ele está no Flamengo? Ele jogou no Flamengo, né? Vasco. O Alan Patrick? No Vasco. Não, Flamengo. Vasco não, Flamengo. Flamengo. Não foi no Vasco que ele jogou? Não. Ele marcou o gol contra o Santos, inclusive. Então, vamos lá. Palmeiras, São Paulo, Santos. No Rio de Janeiro eu achava Flamengo. que era o Vasco. Não, Flamengo. Foi Flamengo mesmo? Não sei se ele ainda está lá, que eu não acompanho o Campeonato Carioca, Tá lá, sinceramente, está lá. Não está jogando. Está no plantel só. Está no plantel? Está no plantel. O Alício Mesquita do Macuco, a enquete. Não é tão difícil assim o Paulistão como antigamente. A Maria Eugênia do Macuco acha que o Campeonato Paulista é mais fácil no Brasil do que o brasileiro. Não, mas o brasileiro está dizendo que o Campeonato Paulista... Não, mas o brasileiro é mais difícil, dona Maria Eugênia. Nós estamos falando do Campeonato Estadual, se ainda é o mais difícil no Brasil. Alan Patrick está machucado, segundo o William Correia, no Flamengo. O que eu quis dizer é Allan Kardec, né? Que eu queria dizer do Allan Kardec do São Paulo. Então você confundiu. Então, eu falei Alan Patrick? Então, você falou Allan Patrick. Então, o Allan Kardec... Jogou no Vasco. Aliás, eu venderia o Ricardo Oliveira, já disse isso aqui, não quero ser repetitivo, por 4 milhões de euros. A proposta que teve antes do prazo. 17 milhões e meio de reais. Daria 4 milhões de euros. E tentaria trazer o Allan Kardec, que tem 27 anos. Eu também. Não pelos 17 milhões. Porque São Paulo pagou 12 milhões. E cai proporcional a cada ano. E o São Paulo precisa de grana, porque também está devendo lá no Morumbi. Então eu traria o Allan Kardec para o lugar do Ricardo Oliveira. E deu certo aqui no Santos. Pois é. O Fortunato Fernandes do Campo Grande, capitão da torcida feminina aqui no bairro, quer saber quando o Rolão vai entrar em campo. A pegadinha esperta, né? Querem saber se ele é grosso ou... Não é fino de bola. É com você, passaria esse papo. Eu não vi jogar, não posso falar. Não vi jogar. Eu não vou ser injusto com o jogador. Tá de repente ele é um baita jogador. Eu lembro quando o Wagner chegou aqui para jogar no Santos, ninguém conhecia o Wagner, veio do União de Araras. E havia uma dúvida, Wagner, ele gostava de ser chamado de Wagner Pelé. E ele foi um baita jogador no Santos. Então não quero comparar o Max ao Wagner. Mas eu torço para que ele seja um bom jogador. É que ele torcedor tem razão, né? Patito Rodrigues, por quê? Hoje tem razão. Hoje tem razão. Então. Bom, a enquete ele diz que sempre foi e sempre será o melhor do país, o Campeonato Paulista. Um abraço a todos. Obrigado, senhor Fortunato. Um grande abraço. Nós estamos chegando ao final do Radar Esportivo. Eu queria, nesses minutos finais, pedir para que o Miltinho Fernandes, professor Miltinho, técnico agora do Jabaquara Atlético Clube, possa convocar o torcedor do Leão da Caneleira a partir do dia 18, né, de abril? 17 de abril, para começar a incentivar o time também na Caneleira, né, Miltinho? Antes de mais nada, eu quero agradecer primeiro ao convite feito pela casa, reiterar a satisfação de voltar ao convívio de todos e aproveitando, não esperar que chegue a data de 17 de abril para que o torcedor do Jabaquara, aquele que é aficionado à prática, ao futebol em si, e tenha o Jabaquara como uma segunda bandeira também, né? A gente sabe que algumas equipes dividem as atenções da Baixada, mas precisamos reiterar o apoio a partir já do início dos trabalhos, para que
cada momento vá se fortalecendo esse apoio e possamos ter o Jabaquara também já na próxima, brigando por uma vaga e passando para a próxima fase do Campeonato Paulista. Obrigado, meu tio. Um grande abraço, sucesso e conte conosco mais uma vez, tá bom? Agradecimento meu. Dr. Tiago Ribeiro, médico do Santos Futebol Clube, um dos médicos também, atua nas categorias de base e também faz um trabalho aí fantástico na nossa região, na Baixada. Recentemente esteve no Rio de Janeiro também, representando, né, a nossa região. Parabéns pelo trabalho e volte mais vezes aqui para tirar as dúvidas dos torcedores de contusões principalmente. Legal, Paulo. Obrigado pelo convite. Sempre que convidar, estarei aqui. Acompanho o programa pela TV, pela rádio, os nossos colegas pelas redes sociais. E eu estarei aqui sempre presente. Gosto muito de estar aqui. Obrigado. Manda um abraço também para o seu pai, Ulisses. É exemplo do Miltinho e o Milton. São dois irmãos, assim, amigos que nós temos. Muito bacana isso. Passaria algum destaque final, pai? Não, um abraço a todos, né? Um abraço ao Dela Mônica, né? Ao Biriba também, que está aqui no estúdio. Boa sorte para ele. Ao nosso Miltinho, a todo mundo aí. Ulisses, meu craque, saudades do Ulisses. Jogava muito. Mas o Ulisses precisa vir nos visitar, né, Paulo? Sumiu. Ele sumiu, ele precisa aparecer aqui, tomar um cafezinho. Não é só ficar em casa, assistir o programa em casa. Vem aqui pessoalmente dar um abraço. Não é só o Ulisses, o Renatinho, o doutor Renato. Renatinho, o pessoal todo, a moçada que gosta meu de Deus, futebol. que saudade da época do Barreiro. Que é muito legal. Que saudade dessa época. Volta, vamos sortear. Saudades daquele reduto lá do Ulisses, né? Frente ao Altário Municipal, era muito bacana, muito bacana. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Juventude da Nova Sintra, meu amigo Zé da Silva. A bola rola neste final de semana, campeonato lá do Juventude. Sábado já tem aí a categoria 50 anos, 11 horas, Largo do São Bento contra a Estiva. No campo do Santa Rosa tem Itapema, Praça Maldita. Tem jogos adoidados aqui. Campeonato Amador no campo do Juventude no sábado. Tem 2 da tarde, Juventude e Litoral do São Bento. O Escudo Real contra o Metropolitano. E amistosos no domingo, lá no tapete lindo do Juventude, a partir das 8 da manhã até as 11h30, com o principal do Juventude pegando o Unidos da Penha. Bom, vamos sortear? Mandar um recado aqui para a dona Maria Eugênia. Eu estou mexendo, viu, dona Maria Eugênia? Ela pede para o senhor mexer? Mexer. Então mexe. A camisa do Boca Juniors vai para o Giovanni de Oliveira, do Campo Grande. Giovanni, a camisa do Boca da escolinha, né? E é bonita essa camisa. Linda a camisa. Da escolinha, mas é bonita. Linda a camisa. Essa aqui vai para o Túlio Assunção do Imbaré, ganha o relógio do Radar Esportivo e o fone estéreo. Vamos lá, deixa eu tirar do fundão aqui. Põe do fundão aí, para ninguém dizer que você não mexe. Vai para o Frederico Manius, do Boqueirão. Frederico Manius ganha o fone do Radar Esportivo. Aliás, na semana que vem vamos sortear o kit da Escolinha Meninos da Vila, que teve aqui o Ronaldo. O Ronaldo ofereceu o kit, a camisa, os shorts e o meião. Tem no meu tamanho? Não, é G, como é que se fala? G... Infantil. Infantil. G infantil. G infantil. Então não tem no meu tamanho. Não, porque senão eu iria telefonar. Se tivesse, o senhor assinou um contrato, todos, que tem uma cláusula, nenhum da equipe pode concorrer. Mas eu peço licença por uma semana e concorro. O Ronaldo é o coordenador, né? Ronaldo Cortez. Gente, fim de papo, obrigado pelo carinho. Convido a todos, domingo a partir das 3 da tarde, sintonizar a Rádio Guarujá, AM 1550, direto da Vila Belmiro, Santos e Corinthians, clássico dos alvinegros. Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.